do Newton, né? A gente sempre convida a médica, mas está gostoso o programa, acho que sim, até a repercussão no Facebook, né? É grande e também no na telefone, ligação. na ligação. E, aliás, eu vou agradecer o Cláudio, né? O Cláudio botou lenha na fogueira aqui, que fez uma pergunta interessante. E de utilidade pública. Exatamente. Né? E ele até me liga minutos atrás dizendo o seguinte, né? Que há uma diferença grande, né, entre o atendimento pronto-socorro e o atendimento da FAO. Mas eu acho que aqui cabe uma explicação. Primeiro, né, o atendimento do pronto-socorro em qualquer lugar ele é de urgência e emergência. Né? É um formato diferente de atendimento. Em um hospital é uma outra, já passou pelo pior momento que foi para um socorro, né? E tem a retaguarda hospitalar. Outro ponto, o hospital da FAO ele recebe recursos federais porque ele é escola, né? E tem uma verba mais segura. Né? E os filantrópicos pagam fartura de professores. Exatamente. Eles pagam uma merreca primeiro pelo lado hospitalar, quartos e essa parte de hospedaria, né? Tanto que eles todos estão com um chapéu na mão, com um brechós, uma Santa Casa, para poder tentar compensar o desastre, né? Que é o valor de remuneração dos hospitais. Sim. Aí você diz, não, mas o hospital está ganhando. Quem é que está ganhando? Né? Está muitas vezes se equilibrando para não fechar. Quantos hospitais aqui na região fecharam? Já que todos eles fizeram a coisa errada? Não. É que cada vez os governos vão encurtando mais. Tem coisa errada como qualquer lugar tem. Né? Mas não é inviável tu pagar um quarto hospitalar menos que uma espelunca de quinta categoria. É o que é o valor de remuneração diária, né, de um hospital hoje, só a parte de quarto. Vai fazer isso particular para ver quanto é que custa. Né? Não tem como tu administrar, tu recebendo muito aquém daquilo que vale o serviço. É muito difícil. Né? É que se tu pagares na educação, na saúde, na segurança, que é um orçamento multibilionário, não sobra para roubar, não sobra para fazer negócio, para votar, para comprar um deputado, um senador. Tem pessoas que dizem assim, e é comum esse discurso, né? E a gente ouve, aceita que cada um tem uma maneira de pensar respeitável. Aí eu não dou o sangue, porque lá o meu sangue é vendido. Não é que seja vendido lá o sangue, é que tem um custo, né, para manter um banco de sangue. Não é isso? É o médico, é o enfermeiro, é a equipe, enorme. A estrutura. Eles não estão ali de graça, são profissionais, têm que receber o que é natural. Manutenção, funcionários. Claro, não vai fazer, não são sacerdotes, estão ali. Sim. E nem o sacerdócio, né, que a gente conhece no mundo afora, não é tão de graça assim, não existe janta de graça. Dá um pulinho no Vaticano. É isso aí. Ouvinte na linha, alô, bom dia. Pois não, fique à vontade, amigo. Pois não. É o seguinte, eu não lhe conheço, mas eu escuto o programa de vocês todos os sábados. Também não conheço, e pelo que eu entendi, o seu Milton, ele é médico, psiquiatra. Psicanalista, é. Uhum. Tá. Bom, então é o seguinte, olha só. Eu não posso tomar o prezado do tempo dos senhores. Eu conheço o doutor Bandeiro, psiquiatra, aqui de Pelotas. Também conheço a doutora Marta Buchainha, minha amiga pessoal. Perfeito. A doutora Júlia Maria Azevedo Filho é minha amiga pessoal. Pois não. E o doutor Felipe Ustarros, que é de Bagé, né? Sim. Então é o seguinte, o doutor Felipe Ustarros é muito meu amigo, nós comíamos goiaba juntos, eu fazia suco de limão. Certo, o Felipe até foi coordenador da saúde tempos atrás. Né? Isso, então eu quero dizer o seguinte, esses caras são umas pessoas maravilhosas, extremamente cultos e são merecedores de total respeito. Agora, esse doutor Milton aí, esse homem é impressionante. Vamos fazer uma análise assim, ó. Vamos botar como se fosse no futebol. Esse rapaz seria o Pelé. E dá uma curiosidade, porque eu não sei se... Né? Eu tenho uma curiosidade muito grande de conhecer quem é o seu Leandro. Né? Certo. E eu queria ver um jeito de também poder conversar com o doutor Milton, né, como ele é médico, se tiver que pagar a consulta, eu faço, mas para conversar com um homem desse rapaz é impressionante. Tá ótimo. A inteligência dele. Né? Tá bem, muito obrigado, amigo. E né? outra coisa, um rapaz que também de uma cidade, né, que é a paixão da minha vida, né? Certo. Paulo Brossard, que ele diz o seguinte,
a inteligência humana tem limite, a ignorância não. Mas eu acho que esse rapaz humilde, ele superou essa frase do senador, do Paulo Brossard. Do Brizola, né? Tá bem. Parabéns para vocês, impressionante. Olha, e vocês não têm ideia do que tem de gente que ouve esse programa de vocês. Muito obrigado. Eu quero parabenizá-los. Né? Certo, muito obrigado, amigo. Eu agradeço a todos, um abraço. E fique à vontade, o dia que quiser nos conhecer. Um abraço para o doutor Vitor. Tá bem. Eu não conheço, não sei quem certo. é o doutor. Mas no dia que o senhor quiser conhecer, vem aqui, as portas estão abertas, viu? Um abraço para ele. Pode vir quando quiser. Alberto Borges Overal. Muitas ocasiões eu fui na rádio, certo. mas quando era do seu Chirane, né, que era amigo do meu pai. Né? Certo. Agora eu não sei se é a mesma casa, é a mesma casa. E pode entrar aí, não tem problema. Não tem problema. As portas estão abertas, tá bom? Um abraço para mim. Aí, vê que maravilha de eu vou agradecer. Chamou de rapaz ainda? De rapaz, muito legal. Não, muito obrigado pela atenção dele, pelo carinho, pelo elogio. De qualquer maneira, eu queria resgatar os colegas que ele citou. Todos os colegas que ele citou, todos eles são pessoas de excelente formação, pessoas que trabalham de uma forma maravilhosa. Todos eles têm o reconhecimento no lugar onde eles trabalham, só não vem à rádio, não tem, de repente, a opção, a possibilidade de falar. Quando ele mencionou o Felipe Eustarros, né? Sim. Ele foi até coordenador uma vez de Saúde 80. Eu entrevistei ele algumas vezes. Quando nós trabalhávamos na rádio, na RU. Na outra, exatamente. Então, bom... a gente fica até meio constrangido quando é elogiado. Né? E tem que ser engraçado, humilde, tem que aprender a ser humilde para que essas coisas não subam. Quando a gente é elogiado, fica mais constrangido do que mais cuidadoso, criticado. Né? Mais cuidadoso. A gente deve ficar mais cuidadoso para separar, né? Não tomar um comentário assim, que é legal, que é um reconhecimento, uma gratidão, uma questão de reconhecimento, mas que isso fique guardadinho dentro da gente como uma joia, como uma preciosidade. Mas que não ocupe todo lugar da cabeça. O Nilton, até aproveitando esses minutos finais, faltam 12 minutos, né? O programa vai rápido, né? Essa relação médico-paciente pelo ângulo da psicanálise, né? Porque é evidente que é necessário, né, essa relação maior, até para colher algumas informações do paciente. Esse falar com o paciente, ele é fundamental no diagnóstico, né? Sim. Bom, a relação médico-paciente, na verdade, ela é algo que está sendo estudado desde 1890, lá nos primórdios da psicanálise, ainda quando Freud recém começava a balbuciar os primeiros pensamentos, digamos assim. Ele já sabia que era muito importante isso. Em 1882, uma paciente foi tratada por um professor do Freud, que foi depois quem, de alguma forma, serviu de base para o início da psicanálise. E até era histeria? Era histeria, era a Berta Pappenheim, que era uma mulher chamada Berta Pappenheim, que, se eu não me equivoco, foi hoje a patrona do serviço social. Ficou conhecida, consagrada na história da psicanálise como Ana O, porque não se podia divulgar o nome dela, era viva na época em que os trabalhos eram publicados. Essa pessoa foi namorada contemporânea do Nietzsche? Não. Mas o Nietzsche foi paciente. Não, o Nietzsche nunca foi paciente do do Freud. Não chegou a ser paciente. Corresponderam por cartas. Foram contemporâneos, mas ele foi atendido por um dos pais da psicanálise. Não, né? Naquela época não chegou. Não, ele não foi atendido por Freud, você lembra? Ele foi nem por alguém chegado ao Freud. Ele era um filósofo importante, ele era contemporâneo e se corresponderam por cartas. Assim como com Einstein também, Freud se correspondeu por carta e sucessivamente. Mas o certo é que a relação médico-paciente já inicia lá com a Ana O, com a Berta Pappenheim, onde um professor do Freud, que não era psicanalista, porque na época não existia psicanálise, era um professor de clínica médica da Universidade de Viena, Joseph Breuer, atendeu essa mulher com sintomas psicóticos histéricos graves, e nessa época se usava o hipnotismo sob sugestão, a sugestão sob hipnose, para que a pessoa desistisse ou desestimulasse internamente os sintomas. Ela tinha uma série de sintomas orgânicos importantes, e o Breuer atendia ela de manhã e de tarde internada no hospital, hipnotizava ela, e durante a hipnose sugestionava que ela devesse abandonar alguns sintomas, paralisias,
dificuldades, tinha anestesias, parestesias, tudo quando era tipo de sintoma neurológico. Essa moça, na época era uma moça, tinha. E durante os atendimentos ela desenvolveu, em determinado momento ela começou a dizer que ela estava grávida do Breuer. E ela não estava grávida, o Breuer nunca tinha tido nenhum tipo de relação com ela. E a partir dessa ideia de que o Breuer tinha engravidado ela, e era um delírio evidentemente, porque ela era psicótica, surge um pouco mais intensamente a ideia de estudar as relações entre o médico e o paciente. Qual era a influência que o médico exercia dentro do mundo interno do paciente e vice-versa. Então, a relação médico-paciente, a partir daí, sobretudo em especial com os estudos do Freud, passam a ter uma consideração muito importante. Para dizer brevemente, nós estamos falando em 1882. O Freud, inclusive, não teve contato com essa paciente. Esse caso clínico foi relatado para o Freud, mais tarde pelo Breuer, e os dois escreveram um trabalho clínico sobre o que tu dizias antes, sobre as histerias. O primeiro trabalho sobre a histeria foi esse trabalho da Anna O, da Berta Pappenheim, e claro que a relação médico-paciente já estava implícita em tudo isso. E de lá para cá só se desenvolveu, ou seja, quando um médico atende um paciente, surgem entre eles uma infinidade de sentimentos que devem ser cientificamente avaliados e que fazem parte da cura. Alguns aspectos bons, alguns negativos. Uma vez entendidos e interpretados e conversados, nós vamos entendendo o mundo interno do paciente, como se o paciente projetasse, como se o médico fosse uma tela sobre a qual o paciente projeta uma série de imagens, de vivências, fantasias e conflitos, e que o médico, no caso o psicanalista, é obrigado, por formação científica, a descodificar de forma adequada e devolver em forma de palavra. Aí surge o tema da interpretação. Nesse caso, uma interpretação transferencial, porque fala de uma transferência do paciente para o terapeuta de conteúdos inconscientes que o indivíduo tem que estar preparado cientificamente para fazer a devolução verbal para o paciente. E aí começam a falar sobre coisas que o paciente não sabe, mas que o médico, através dessa percepção, ou o psicanalista, através dessa percepção, toma contato, e aí surge tema, vamos falar sobre vivências infantis, sobre situações da morte de um, perda do outro, maus tratos, más interpretações, distorções que o indivíduo foi entendendo desde pequenininho na sua vida e que gerou uma série de sintomas, malestares e tudo mais. Essa é a parte da relação médico-paciente. Tem pacientes que só de olhar para o médico melhoram, só de marcar a consulta desaparece o sintoma, porque o médico já é depositário daquela confiança que o indivíduo tem. Para dizer, o médico acertou comigo. Então, esse nem fez nada. E deu o mesmo remédio que o outro, só trocou de laboratório, é a mesma droga. E ele não disse nada para o paciente. Por quê? Porque ele está se valendo da relação de amor, de carinho, de confiança, de ternura que surgiu naquele encontro para curar o paciente. Isso é a relação médico-paciente. E tem pacientes que odeiam o médico só de olhá-lo pela primeira vez. Por quê? Porque aquela pessoa, o mundo interno daquele médico, despertou dentro dele o pior que ele tinha na sua história. E aí a antipatia se instala. A empatia que tinha no outro se transforma numa antipatia nesse caso. E a antipatia, evidentemente, vai agir contra. O indivíduo pode dar a melhor de todas as medicações, ter a melhor de todas as atitudes científicas e não vai funcionar. Por quê? Porque simplesmente ele entra pelo lado errado dentro do paciente. Agora, assim, é o mesmo remédio prescrito nas mesmas condições. Isso é a relação. Mas num paciente pode dar certo, com um médico não dá. Com o outro vai dar. Isso é a transferência. Isso é a transferência. O paciente transfere para o médico uma infinidade de sensações, de vivências, de conflitos, de coisas boas, de desejos do seu mundo interno, aquilo totalmente inconsciente, e o médico se vale daquilo para devolver para o paciente de uma forma positiva. Ele não tem que se valer disso para tirar proveito. Aí ele se transforma num indivíduo antiético. Ele tem que se aproveitar disso para ajudar o paciente. E aí que voltamos para as relações de casa e para as relações de governo. Um indivíduo que tem o poder de ser deputado, senador, prefeito, vereador, o presidente da República, não pode se valer da projeção que o povo coloca nele, de autoridade, de expectativa de que ele seja um pai maravilhoso, etc., para ele se beneficiar. Porque ele está sendo antiético. Ele tem que ter a dignidade de saber que aquilo tem que ser usado em benefício da população.
Assim como o médico tem que ter a dignidade de saber que aquela confiança que o paciente coloca nele tem que ser transformada em saúde, tem que reverter em benefício do paciente. E o pai em casa, com a sua esposa, com seus filhos também. Então, todos nós temos essas transferências. A transferência não é um fenômeno que se cria, que surge na psicanálise, é um fenômeno humano. É interessante que esse tipo de transferência e influência, Nilton, ele serve para o bem e serve para o mal. Assim é. Uma vida é dual, né? Sim. Ela tem um lado bom e um lado ruim, né? Tu pode tanto ter inteligência para o bem como inteligência para o mal. Sim. Né? Isso é da natureza do ser, né? Assim é. Mas cabe a personalidade do indivíduo, o caráter do indivíduo dá uma finalidade saudável para isso. Se nós temos uma confiança cega, que não deveria ser cega, porque ninguém merece ter uma confiança cega, porque ser humano tem coisas boas e ruins, deveria ser uma confiança vigiada, como um amor vigiado, uma relação vigiada. Mas se o indivíduo, porventura, tivesse uma confiança cega, caberia ao outro saber que essa cegueira não tem que ser usada em benefício próprio, que ele tem que transformar isso em benefício da pessoa que foi cega ao escolhê-lo. Então, quando essa moça... No primeiro bloco do programa, diz que vive numa relação de casal onde ela é incondicional, caberia o marido saber, bom, minha mulher é incondicional, eu tenho que cuidá-la. Porque ela corre o risco de que eu maltrate, que o outro maltrate, que seja desrespeitado e tudo mais. Cabe a mim, eticamente, saber que eu tenho que ter um cuidado muito grande com ela. Então eu tenho que dizer, não, isso que tu estás me dizendo não é bom para ti. Eu não vou fazer porque não é bom para ti. Isso que tu estás me propondo, não, isso eu não vou fazer porque não é legal, eu vou te maltratar, eu vou te desrespeitar, tu vai ficar sobrecarregada, tu vai ficar com a pior parte, eu quero dividir melhor contigo isso. Então o indivíduo eticamente se coloca na posição de proteger, de cuidar o outro, coisa que nós não vemos na maioria dos nossos políticos, porque são pessoas antiéticas, desrespeitosas e muitos até perversos. Então se valem dessa deposição, dessa transposição de uma confiança que vem lá de casa, de uma criança pequenininha que confia cegamente nos pais, para ter atitudes absolutamente antissociais. Bom, o tempo está esgotado. A gente só resta agradecer, né, a tua participação, né? E espero que a gente, né, tenha contentado também o nosso ouvinte, né? Porque a gente falou tantas coisas, começamos com um lado, caminhamos para o outro. Mas o bate-papo é assim mesmo, né? E aqui nós não preparamos nada, as coisas só... 100% né, improvisado. Improvisado, né? Eu quero só agradecer aos nossos apoiadores, a Performance Nutrição, que fica na Senador Mendonça 262, na distribuidora Nestlé para toda a região, que passa a estar conosco a partir de agora. Também a drogaria Megamed, ali na Gomes Carneiro, esquina com a Osório, em frente ao Saúde Maior, ali a Beneficência Portuguesa, né? O telefone, né? O telefone 3025 4888, né? O telefone da farmácia, também tem o celular 999 08 3803. E também, é claro, Panemil, né? E Panemil Gourmet. Agora o Nilton já passa lá. Direto. Né? Passa lá direto, né? Vamos tomar um café lá mesmo, é muito bom ali no Gourmet. Agradecemos a sua sintonia. Fiquem com a nossa programação da Rádio Pelotense e voltamos no próximo sábado. Até lá.